Era uma noite comum, uma daquelas em que o silêncio parece mais profundo do que deveria. O tipo de noite em que, mesmo com tudo calmo, você sente que tem algo errado, mas não consegue explicar. Eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham saído com meu irmão e, como sempre, me deixaram encarregado de cuidar de tudo até voltarem. Não era tarde, talvez umas 9 da noite, mas a escuridão já tinha tomado conta da rua. Era a época de racionamento de energia em São Paulo, então a casa estava quase toda mergulhada na penumbra. Por sorte, a televisão no meu quarto ainda estava ligada. Eu costumava gostar daquele silêncio quebrado só pelas vozes do programa e pelo som ocasional do vento lá fora. Mas naquela noite, mesmo com a TV ligada, o silêncio parecia mais denso, como se estivesse me observando. Meu quarto fica no segundo andar, voltado para a frente da casa. Já a cozinha fica lá embaixo nos fundos. Depois de um tempo assistindo TV, senti fome. Desci até a cozinha no escuro mesmo. Conheço cada centímetro daquela casa, então caminhar sem luz nunca foi problema. Sempre achei até divertido, como um jogo. Mas naquela noite, havia algo diferente no ar. Não sei se era o jeito como as sombras se alongavam pelos corredores ou o silêncio opressivo que fazia o menor ruído parecer ensurdecedor. Só sei que me senti observado. Mesmo assim, segui até a cozinha. Preparei um sanduíche simples, coloquei num prato, enchi um copo de refrigerante e fiquei alguns segundos parado, olhando pela janela. O quintal estava vazio, como sempre, mas tive a impressão de que algo havia se movido entre as sombras das árvores. Pisquei. Nada. Balancei a cabeça, tentando afastar o desconforto. Devia ser só impressão. Apaguei a luz da cozinha e comecei a voltar para o meu quarto com o prato e o copo na mão. Como a rua da frente ainda tinha algumas luzes funcionando, a iluminação fraca atravessava as janelas e permitia enxergar minimamente dentro da casa. Mas tudo parecia mais escuro do que o normal. As formas estavam distorcidas, como se a própria casa estivesse mais comprimida, mais densa, mais viva. Foi quando aconteceu. Estava a poucos passos da escada quando, do nada, senti uma vontade absurda de olhar para trás. Não foi uma curiosidade normal. Foi quase um impulso, como se algo estivesse me chamando. Eu hesitei. O coração acelerou. Meu estômago gelou. Me virei devagar e vi, ali, parado no centro da cozinha escura, havia algo. Uma figura. Não havia luz suficiente para distinguir detalhes, mas era escura, humanoide, imóvel. Só ali me encarando. Naquele momento, meu corpo congelou. Um calafrio percorreu minhas costas como um fio de gelo. O copo e o prato tremiam nas minhas mãos, quase caindo. Minha mente se recusava a acreditar no que os olhos viam. Era uma pessoa? Um ladrão? Um espírito? A figura, então, deu o primeiro passo na minha direção. Por um segundo, tudo parou. Eu não respirava, o coração parecia ter esquecido de bater. A figura não emitia som algum, só caminhava em minha direção com passos firmes e silenciosos, como se deslizasse sobre o chão. Não havia rosto, não havia forma clara. Só uma presença escura, alta e sólida como uma sombra que ganhou corpo. O prato e o copo escorregaram das minhas mãos antes que eu pudesse pensar. O sanduíche voou junto com o refrigerante. O vidro estourou no chão da sala, espalhando pedaços por todo lado. E eu corri. Disparei como se a minha vida dependesse daquilo. Porque, de algum jeito, eu sentia que realmente dependia. Subi os degraus da escada aos trancos, tropeçando nos próprios pés, escorregando, ofegando como se cada degrau fosse 1 quilômetro. O peito doía, as pernas tremiam. Atrás de mim, eu ouvia, ou sentia, a criatura se movendo também. Não corria, não gritava, mas vinha. Vinha com uma calma aterrorizante, como se soubesse que não precisava se apressar, como se tivesse certeza de que eu não teria saída. No topo da escada, quase sem fôlego, eu me virei. Queria ver onde ela estava, queria saber se ainda tinha tempo, e foi aí que o pânico me engoliu por completo. Ela estava na base da escada, e não estava sozinha. Havia outra figura, idêntica à primeira, parada logo atrás dela. 2 vultos, 2 corpos escuros.
Duas presenças impossíveis dentro da minha casa. Meus olhos se arregalaram, a mente disparou. Eu só conseguia pensar, tem mais de um, eu tô morto. Girei o corpo e corri para o meu quarto, o único lugar que me parecia seguro. Entrei e bati a porta com força. Tranquei com a chave, empurrei a cômoda, prendi a respiração. Cada célula do meu corpo gritava em alerta. As mãos tremiam tanto que mal consegui girar a chave, mas consegui. Me afastei da porta, andando para trás, tonto de medo. Queria me afastar daquilo, da presença, das imagens que meus olhos não conseguiam esquecer. Queria que tudo fosse um sonho, uma alucinação, qualquer coisa. Atrás de mim, a janela do meu quarto. A queda até o jardim da frente não era muito alta, mas a grama parecia tão longe naquele momento e a ideia de pular, mesmo em pânico, parecia insana. Mas talvez fosse a única chance. E então, a maçaneta da porta girou. Eu congelei, mas eu travei a porta. Eu coloquei a cômoda. Como? A maçaneta girava lentamente, como se fosse mexida por alguém que não precisava forçar. E antes que eu pudesse reagir, a porta simplesmente se dissolveu diante dos meus olhos. Não estourou, não foi empurrada. Aquela coisa atravessou a porta. E foi aí que o terror atingiu o seu auge. A figura que entrou no meu quarto era eu. Era eu, idêntico. Mesmo rosto, mesma roupa, mesmo corte de cabelo, mesma expressão em pânico. Mas havia algo errado. Os olhos. Aqueles olhos não eram meus. Estavam opacos, vazios, como se dentro daquele corpo só houvesse o eco de uma consciência morta. Um espelho distorcido da minha alma. Eu fiquei paralisado. Tentei gritar, mas a voz não saiu. A criatura, eu mesmo, se virou de costas para mim e andou até a porta. Mexeu na maçaneta como eu havia feito segundos antes. Depois, começou a andar de costas, exatamente como eu fiz. Cada passo que ele dava era um reflexo perfeito dos meus movimentos de antes. Passos cuidadosos, respiração entrecortada, olhar desesperado. A criatura imitava cada gesto meu com um atraso de segundos, como se estivesse revivendo os meus próprios passos. Meu corpo tremia, os músculos travados, a mente gritava: isso não é real, isso não é possível, isso não pode estar acontecendo. Mas estava. Quando ele se aproximou da janela, continuando a imitar cada passo que eu dei antes, algo dentro de mim se quebrou. Ele olhou nos meus olhos, eu olhei nos dele. E naquele segundo, senti um impacto dentro do meu peito. Um baque seco, como se algo tivesse colidido com a minha alma. Foi como ser atravessado por uma onda invisível. A criatura entrou em mim. Não como algo físico. Era como um mergulho, como se aquela presença tivesse se dissolvido no ar e sido sugada pelo meu corpo. Era quente e gelado ao mesmo tempo. Uma invasão sem toque, mas com dor. Uma mistura de vertigem, enjoo e uma sensação horrível de que algo quebrou dentro de mim, ou que algo foi retirado ou substituído. Caí de joelhos, sufocando. Senti o mundo girar, minha visão ficou embaçada e meus pensamentos começaram a embaralhar. Eu não sabia mais quem eu era. Me sentia dividido, como se parte de mim tivesse sido deixada lá fora, no corredor, assistindo a tudo. A única certeza que restava era o instinto de sobrevivência. Eu me levantei cambaleando e antes que meu corpo paralisasse de novo, fui até a janela. Não pensei, apenas pulei. A dor veio imediatamente. Caí no gramado da frente com um estalo seco no pé direito. Rolei no chão, grunhindo, tentando me afastar da casa, da janela, de mim mesmo, ou daquela coisa que agora estava dentro de mim. Fiquei lá, deitado no gramado úmido, encarando a casa como se ela fosse uma criatura viva, respirando nas sombras, tremendo, esperando que aquilo não me seguisse, esperando que eu não me seguisse. Fiquei ali fora, jogado no gramado úmido, tremendo dos pés à cabeça. O vento frio da noite me cortava a pele, mas a dor no meu tornozelo torcido era pequena perto do que eu sentia por dentro. Eu olhava fixamente para a janela do meu quarto, esperando, ou temendo,
que aquela coisa aparecesse ali outra vez. Mas não apareceu. A casa estava estranhamente quieta. Nenhum som, nenhum movimento. Como se tudo o que tinha acontecido estivesse apenas na minha cabeça. Mas não estava. O prato quebrado, o refrigerante derramado, o pânico, a dor, a criatura, eu mesmo. Tudo tinha acontecido. O tempo passou devagar. Minutos, horas, não sei dizer. Só sei que fiquei ali até ouvir o barulho do carro da minha família entrando na garagem. Quando eles saíram do carro e me viram jogado na grama, mancando, com o rosto coberto de pânico e olhos arregalados, minha mãe gritou meu nome e correu até mim. Meu pai e meu irmão vieram logo atrás. Eles me cercaram com perguntas, desesperados. O que aconteceu? Por que você está aqui fora? Eu só conseguia dizer: tem alguém dentro da casa. Eu vi. Tinha alguém me perseguindo. Meu pai ficou pálido. Entrou correndo, abriu a porta, começou a gritar. A luz da sala estava apagada, os móveis no lugar, mas... a cozinha, ali estava o prato estilhaçado no chão. O refrigerante espalhado como uma poça escura sobre o piso. As marcas do susto estampadas em cada detalhe da bagunça. Alguém esteve aqui, ele disse. Chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, eu ainda estava com gelo no tornozelo e coberto com uma manta. Tentei contar a história, mas o que eu ia dizer? Que fui perseguido por uma versão de mim mesmo. Que ele atravessou uma porta trancada. Que entrou no meu corpo. Claro que não. Acho que eu vi alguém na cozinha. Corri, me assustei, pulei a janela. Foi o que consegui dizer. Os policiais revistaram a casa inteira. Não encontraram nada, nenhuma porta arrombada, nenhuma janela quebrada. Nenhum sinal de invasão. Tudo estava como sempre esteve. Tudo, menos eu. Mesmo depois que a casa foi considerada segura, eu me recusei a entrar sozinho. Meu irmão ficou comigo a noite toda no quarto. Eu mal dormi. E mesmo quando fechei os olhos, eu via ele, ou eu, aquela versão vazia de mim mesmo, com olhos ocos e gestos atrasados. Nos dias seguintes, evitei ficar sozinho. A casa parecia silenciosa demais, escura demais. Eu evitava passar pela cozinha no escuro. E cada vez que passava um reflexo no espelho, eu hesitava. Ficava parado, observando, esperando ver alguma falha, algum atraso, alguma cópia. Mas não vi mais nada. Ainda assim eu sabia. Alguma coisa tinha me tocado naquela noite. Alguma coisa inexplicável. Uma parte de mim mudou para sempre. E às vezes, quando estou distraído e me vejo refletido numa superfície qualquer, ainda me pergunto: sou eu que estou olhando ou ele? Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite. Só sei que desde então, nunca mais fui o mesmo. Só espero não perder minha sanidade.